Olá pessoal, tudo bem com vocês? Resolvi fazer esse vídeo para a gente conversar um pouco sobre o assunto dessa nossa disciplina didática, porque eu acho importante que haja essa interação entre professor, aluno, aluno-professor, para que a gente possa compreender a grandeza e a importância dessa disciplina para a formação do professor. Essencialmente importante essa formação ao ponto da gente realmente refletir sobre os diversos aspectos que envolvem toda essa área. Então, nós começamos a didática lá no século XVII, quando um estudioso chamado Comênios, João Amós Comênio, ele escreveu uma didática chamada Didática Magna, que é um livro muito importante, né? Talvez o primeiro compêndio de didática que conhecemos no Ocidente, e que tem uma importância muito grande para todos os formadores e educadores do mundo inteiro. Acho que não há um educador que não tenha lido pelo menos alguma coisa escrita por Comênio. Comênio começa o livro, a Didática Magna, com uma saudação aos leitores e com uma definição bastante precisa do que seja didática. E segundo ele, logo no início da saudação, ele diz que didática significa a arte de ensinar. Ou seja, ele já coloca a didática como uma arte. Ou seja, o professor precisa conhecer essa arte para poder fazer com que seus alunos aprendam. A arte de ensinar ela está voltada para a aprendizagem, e o Comênios já fazia isso. O Comênios era protestante, né? Era de uma igreja protestante, nasceu, né, nessa crença, né? E ele associava muito a arte de ensinar com a teologia, né? Ele colocava muitas coisas das Sagradas Escrituras na formação da arte de ensinar. Então, para nós, assim, começarmos com essa observação, é importante para a gente entender que desde o princípio, né, desde a organização da escola, que a didática foi pensada e que ela foi um instrumento importante nessa organização. A organização daquilo que se vai aprender, ou a facilitação, né, daquilo que se quer ensinar. Levar conhecimentos de tal modo simples, eficazes, para que os jovens, os adolescentes, as pessoas que necessitam de uma educação possam ter essa educação de fato. E o Comênios foi muito fundamental nesses estudos. Aqui na nossa disciplina, né, nós procuramos envolver alguns temas importantes, como a prática educativa, a própria pedagogia e, obviamente, a didática, que é o objetivo maior desse nosso curso. A didática, é a gente poder ter certos conhecimentos pedagógicos que sejam capazes de produzir em nós uma mudança de comportamento dentro da sala de aula, né? Sala de aula não é só você chegar e jogar conteúdo para aluno. É importante que o professor saiba ensinar esses conteúdos para que o aluno tenha facilidade de aprender. Ensinar não é dificultar,
ensinar é facilitar. Portanto, é papel do professor facilitar a aprendizagem do aluno. Em outras palavras, cabe ao professor organizar aquilo que o aluno precisa para aprender. Não é qualquer coisa. Portanto, a didática ela tem essa função importante. Daí, se necessário, além dessas práticas pedagógicas importantes de escolha daquilo que se tem que ensinar, existem também as tendências, né? Por exemplo, não existe educação neutra, né? Toda educação ela tem que ter um princípio, tem que ter uma base. E é por isso que existem as teorias pedagógicas, né? As pessoas pensaram teorias, né? E o professor, ele também tem que ter um rumo daquilo que ele pretende. A gente ensina para que a pessoa aprenda e viva na sociedade. Por isso é que não existe educação neutra. É preciso que a gente tenha princípios. Uma educação solta que a gente não sabe nem por que e nem para que ensinar é uma educação fadada ao fracasso. Por isso é necessário que os professores, os alunos, os licenciandos, né, eles procurem conhecer as teorias pedagógicas. É daí que nós inserimos no nosso curso vozes importantes nesses estudos, como o Zé Carlos Libânio e o professor Saviani, né, que são dois estudiosos da teoria crítico-social dos conteúdos e também das teorias e tendências pedagógicas. Então, nós achamos importante que todos vocês tivessem acesso a essa obra. Eu sei que nesse momento em que a gente está vivendo, né, de aulas remotas, à distância, fica uma coisa muito complicada, mas eu procurei explicar, orientar, conduzir todos os estudos dentro daquilo que eu achava importante e que continuo achando importante, que é inserir vocês nessa linha de pensamento da pedagogia. Portanto, as tendências pedagógicas, teorias pedagógicas, são necessárias para que a gente formule a nossa própria visão pedagógica do mundo que nós queremos passar para os nossos alunos. Paralelo a isso, é importante também que essa organização ela seja produzida com a intenção de conhecer aquilo que eu quero ensinar e aquilo que o aluno precisa aprender. Por isso, há necessidade da gente conhecer a ideia de currículo, currículo de escola. O que é isso? O currículo escolar é tudo aquilo que a escola ensina e que faz também. E isso é importante, por quê? Porque quando o currículo ou vem de cima para baixo, é uma coisa. Quando ele é discutido com a comunidade, com os alunos, com os professores, com a direção da escola, com coordenadores, com pedagogos, essa organização ela tende a ser mais democrática e por essa razão ela passa a ser mais eficaz. Por isso há uma necessidade da gente conhecer que teorias são essas. Essas teorias curriculares elas estão muito ligadas às teorias pedagógicas, né? Elas não são separadas, né? Porque a teoria pedagógica ela conduz as escolhas que os professores e a escola farão para ensinar seus alunos. É por isso que, através dessas escolhas, a gente fala sempre em material didático, em livros didáticos, porque todo esse material ele é escolhido observando a opinião das pessoas. Claro que nem sempre é assim, né? Mas no geral deveria ser
com a participação de todos, uma vez que um dos princípios da nossa educação, da educação brasileira, é a escola democrática, é a gestão democrática, ou seja, participativa, de autonomia, de pluralidade, que tem que se observar. E, além disso, existe uma coisa na didática que é fundamental, que é você pegar o conhecimento científico, o conhecimento acadêmico e transformar esse conhecimento em conhecimento didático. Ou seja, você pega um conhecimento que as pessoas têm dificuldade para entender e procura uma forma mais fácil para que o seu aluno compreenda aquele conteúdo. Isso é chamado de transposição didática. Nós quisemos trazer esse assunto da transposição didática porque achamos importante, embora os professores ao longo da história já venham fazendo isso, né? Muitos professores fazem, mas ainda hoje a gente encontra professores que, em vez de facilitar, eles dificultam o aprendizado. E, portanto, eles precisavam e precisam, né, ter mais conhecimento sobre essa ideia da transposição didática. Então, como eu falei, né, a transposição didática ela acontece já desde quando a escola se organizou, mas foi apenas no século XX que ela teve estudos mais aprofundados. E começou com Michel Verret, em 1975. Ele foi o primeiro a falar na transposição didática, a mostrar que era necessário que o professor, para transmitir um certo conteúdo, um certo conhecimento, ele precisava transformar esse conhecimento em conhecimento passível de ensino. E depois veio Yves Chevalat. O Yves Chevalat foi aquele que realmente aprofundou mais a ideia da transposição didática. Através do seu livro, né, que tem como título A Transposição Didática, né? E ele foi o responsável por essa ideia vir à tona. Então, hoje, os estudos, tanto de Verret quanto de Chevalat, são fundamentais para a compreensão da didática, né? Da transposição dos conteúdos facilitados para o aluno. Como já dissemos diversas vezes, o principal objetivo do professor, né, aquilo que o professor precisa entender, é que ele tem que zelar pela aprendizagem dos seus alunos. É por isso que é necessário a arte de ensinar, como dizia Comênios, né, a didática, porque a didática faz parte do nosso trabalho, né? Ela é que vai fornecer aos professores os métodos, as técnicas apropriadas para ensinar. Isso, obviamente, a gente consegue com o trabalho, com a experiência, com a observação, com o diálogo entre o professor e o aluno, né? E dessa forma a gente vai encontrando formas facilitadoras para que aconteça a aprendizagem do aluno. Na verdade, o objetivo da didática através do conhecimento, da pedagogia, dos conhecimentos pedagógicos, a gente possa chegar à qualidade da educação numa escola. Então, essa é a minha preocupação, sempre foi, né, de mostrar a vocês os caminhos pelos quais vocês devem caminhar para se tornarem um bom professor. O bom professor não é apenas aquele que conhece o conteúdo da sua disciplina, mas aquele que, conhecendo o conteúdo da sua disciplina, sabe transmitir de forma fácil ao seu aluno para que ele aprenda. Então é isso.
Um abraço a todos e fiquem em paz.